Lado a lado com a ideia do conhecimento oculto, a ideia do super-homem atravessa toda a história do pensamento humano. A ideia do super-homem é tão antiga quanto o mundo. Através de todos os séculos, por centenas de séculos da sua história, a humanidade viveu com a ideia do super-homem. Os ditos e lendas de todos os povos antigos estão cheios de imagens do super-homem. Os heróis dos mitos, os titãs, os semideuses, Prometeu, que trouxe o fogo do céu, os profetas, os messias e os santos de todas as religiões, os heróis dos contos de fada e dos cantos épicos, os cavaleiros que salvam princesas cativas, que despertam as belas adormecidas e vencem dragões, que lutam contra gigantes e ogros. Todas essas são imagens de um super-homem. A sabedoria popular de todos os tempos e povos sempre compreendeu que o homem, tal como é, não pode ordenar a sua própria vida por si mesmo. A sabedoria popular nunca considerou o homem como a realização cabal da criação. Sempre compreendeu o lugar do homem e sempre aceitou e admitiu o pensamento de que pode e deve haver seres que, embora sendo também humanos, são muito superiores, mais fortes, mais complexos, mais miraculosos do que o homem comum. Só o pensamento opaco e esterilizado dos últimos séculos da cultura europeia é que perdeu o contato com a ideia do super-homem e colocou como seu objetivo o homem tal como é, como sempre foi e sempre será. E, nesse espaço de tempo relativamente curto, o pensamento europeu havia esquecido tão completamente a ideia do super-homem que quando Nieltse mostrou essa ideia ao Ocidente, ela pareceu nova, original e inesperada. Na realidade, essa ideia existiu desde o primeiro instante do pensamento humano que conhecemos. Afinal de contas, o super-homem nunca desapareceu do pensamento ocidental moderno, que são, por exemplo, a lenda napoleônica e todas as lendas semelhantes, se não tentativas de criar um novo mito do super-homem. A maneira, as massas vivem ainda com a ideia do super-homem. Nunca se satisfazem com o homem tal qual é, e a literatura que lhe é oferecida invariavelmente lhe dá um super-homem, que são em realidade o Conde de Monte Cristo ou Rocambole, Sherlock Holmes, senão uma expressão moderna da mesma ideia de um ser forte, poderoso, contra o qual os homens comuns não podem lutar, que os supera em força, valentia e astúcia, e cujo poder sempre tem algo de misterioso, mágico, miraculoso. Se tratarmos de examinar as formas nas quais a ideia do super-homem tem sido expressa no pensamento humano de diferentes períodos da história, veremos que ela se divide em várias categorias diferentes. A primeira ideia do super-homem o descreveu no passado ligado à lendária Idade de Ouro. A ideia sempre foi uma só e a mesma. As pessoas sonharam ou se lembraram de que muito tempo atrás a sua vida fora governada por super-homens, que lutaram contra o mal, defenderam a justiça e atuaram como mediadores entre homens e a divindade, governando de acordo com a vontade desta, dando-lhes leis, comunicando-lhes ordens. A ideia da teocracia está sempre ligada à ideia do super-homem, Deus ou os deuses, como quer que tenham sido chamados, governaram sempre os homens com a ajuda e a mediação dos super-homens, profetas, chefes, reis de origem super-humana misteriosa. Os deuses nunca puderam tratar diretamente com os homens. O homem nunca foi e nunca se considerou suficientemente forte para olhar de frente à divindade e receber as leis diretamente. Todas as religiões começam com o advento de um super-homem. A revelação sempre chega através de um super-homem. O homem jamais acreditou ser capaz de algo de significação verdadeira. Mas os sonhos do passado não podiam satisfazer o homem, que começou a sonhar com o futuro, com o tempo em que chegaria outra vez um super-homem. A partir daí, surgiu uma concepção nova de super-homem. As pessoas começaram a esperar o super-homem. Ele teria que vir para harmonizar as discórdias,
dirigir os homens, ensiná-los a obedecer à lei ou trazer-lhes uma nova lei. Um novo ensinamento, um novo conhecimento, uma nova verdade, uma nova revelação. O super-homem teria que vir para salvar os homens de si mesmos, assim como para libertá-los das forças do mal que os rodeavam. Quase todas as religiões contêm essa expectativa de um super-homem, de um profeta, de um Messias. No budismo, a ideia do super-homem substitui completamente a ideia da divindade, porque Buda não é Deus, é apenas um super-homem. A ideia do super-homem nunca se ausentou da consciência humana. A imagem do super-homem era formada de elementos muito variados. Às vezes, comportava uma forte mistura de fantasia popular que a concebia como a personificação da natureza, do fogo, do trovão, da floresta, do mar. A mesma fantasia, por vezes, unia numa única imagem vagos rumores de alguns povos distantes, quer mais selvagens, quer ao contrário mais civilizados. Assim, os relatos sobre os canibais feitos por viajantes juntavam-se na imaginação dos gregos antigos. A imagem dos cíclopes, Polifemos, que devoraram os companheiros de Ulisses. Um povo desconhecido, uma raça desconhecida, era muito facilmente transformado num mitológico e singular ser super-humano. Assim, a ideia do super-homem no passado ou no presente de certos países desconhecidos sempre teve um conteúdo vívido e rico, mas a ideia do super-homem como um profeta ou messias, do super-homem que o homem esperava, sempre foi muito obscura. O homem sempre teve uma concepção pouco clara do super-homem, não compreendeu de que forma o super-homem deve se diferenciar do homem comum. E quando o super-homem chegou, o homem o apedrejou ou crucificou, porque ele não correspondia à sua expectativa. Mas apesar disso, e mesmo de uma forma vaga e confusa, isso serviu como uma medida com a qual se avaliava a insignificância do homem. E a ideia foi sendo aos poucos esquecida, quando o homem começou a perder a consciência da sua insignificância. Para o ponto de vista moderno do mundo, a ideia do super-homem se mantém à parte, como uma espécie de curiosidade filosófica, sem relação com tudo mais. O pensamento ocidental moderno não sabe como expressar a ideia do super-homem de forma adequada. Sempre deturpa essa ideia, sempre tem medo das deduções finais que dela decorrem, e nas suas teorias sobre o futuro, nega toda conexão com ela. Essa atitude para com a ideia do super-homem baseia-se numa compreensão errônea das ideias da evolução. Os principais defeitos da moderna compreensão da evolução foram assinalados num capítulo anterior. Se alguma vez se fala do super-homem no pensamento científico, ele é considerado como produto da evolução do homem, embora, de modo geral, esse termo não seja usado em absoluto, sendo substituído pela expressão um tipo superior de homem. Em relação a isso, as teorias evolucionistas se tornaram a base de uma visão ingênua e otimista da vida e do homem. É como se as pessoas dissessem a si mesmas: agora que a evolução existe e que a ciência a aceita, isso quer dizer que tudo está bem e deve se tornar ainda melhor no futuro. Na imaginação do homem moderno, que raciocine do ponto de vista das ideias da evolução, tudo deve ter um final feliz. Uma história deve necessariamente terminar num casamento. É justamente aqui está o principal erro com relação às ideias da evolução. A evolução, seja qual for a forma como a entendamos, não é certa para ninguém ou para nada. A teoria da evolução significa apenas que nada permanece estacionário. Nada é hoje igual ao que foi ontem. Tudo, inevitavelmente, melhora ou piora. Mas de nenhum modo, todas as coisas necessariamente melhoram. Pensar que tudo necessariamente melhora é a concepção mais fantástica das possibilidades de evolução. Todas as formas de vida que conhecemos são o resultado da evolução ou da degeneração.
Contudo, não podemos distinguir entre si esses dois processos e, com muita frequência, confundimos os resultados da degeneração com os resultados da evolução. Só com respeito a uma coisa, não nos equivocamos. Sabemos que nada permanece o que era antes. Tudo vive, tudo se transforma. O homem também se transforma, mas se está melhorando ou piorando é uma grande questão. Ademais, a evolução no verdadeiro sentido da palavra tem de comum com a mudança antropológica do tipo, mesmo se considerarmos essa mudança de tipo como confirmada. A evolução tampouco tem algo em comum com a modificação das formas sociais, dos costumes e das leis, nem com a modificação e evolução das formas de escravidão ou dos recursos bélicos. A evolução no sentido do super-homem é a criação de novas formas de pensar e sentir, e o abandono das velhas formas. Além disso, devemos nos lembrar de que o desenvolvimento de um novo tipo é efetuado às custas do velho tipo, que é chamado a desaparecer pelo mesmo processo. O novo tipo criado a partir do velho o supera, por assim dizer, o conquista, ocupa o seu lugar. Zaratustra, de Nieltse, fala da seguinte maneira: eu vos apresento o super-homem. O homem é algo que deve ser superado. O que tendes feito para superar o homem? O que é o macaco para o homem? Um objeto de riso ou uma dolorosa desgraça? E exatamente a mesma coisa serão homens para o super-homem, uma irrição ou uma dolorosa desgraça. Mesmo o mais sábio dentre vós não passa de uma contradição e uma mistura híbrida de planta e fantasma. O homem é uma corda sobre um abismo, uma perigosa travessia, uma perigosa jornada, um perigoso olhar para trás, um perigoso tremer e parar. O que é grande no homem é que ele é uma ponte e não uma meta. O que é digno de amor no homem é que ele é um caminho de subida e um caminho de descida. Essas palavras de Zaratustra não foram levadas em conta em nosso modo habitual de pensar. E quando imaginamos um super-homem, aceitamos e aprovamos nele exatamente esses aspectos da natureza humana que deviam ser jogados fora no caminho. O super-homem não parece um ser muito complicado e contraditório. Na verdade, ele deve ser um ser claramente definido. Não pode ter dentro de si o eterno conflito interior, a dolorosa divisão interna que o homem sente continuamente e atribui também aos deuses. Ao mesmo tempo, não pode haver dois tipos opostos de super-homem. O super-homem é o resultado de um movimento definido, de uma evolução definida. No pensamento comum, o super-homem surge como um homem hipertrofiado, com todos os aspectos da sua natureza grandemente exagerados. Isso, naturalmente, é inteiramente impossível, porque um aspecto da natureza humana só pode se desenvolver às custas de outros aspectos, e o super-homem pode ser a expressão de apenas um aspecto da natureza humana, e, além disso, de um aspecto perfeitamente definido. Essas concepções errôneas do super-homem são devidas, num grau considerável, ao fato de que o pensamento corrente considera o homem como um tipo mais acabado do que realmente é. O mesmo ponto de vista ingênuo está na base de todas as ciências e teorias sociais existentes. Todas essas teorias levam em conta apenas o homem e seu futuro. Elas tratam de prever o possível futuro do homem ou recomendam os melhores métodos do seu ponto de vista para a organização da vida do homem, para dar-lhe toda a felicidade possível ou para libertá-lo dos sofrimentos desnecessários, da injustiça e assim sucessivamente. Mas as pessoas não veem que as tentativas de aplicação compulsória destas teorias à vida só dão como resultado o aumento do sofrimento e da injustiça. Ao tratar de prever o futuro, todas essas teorias querem que a vida sirva e obedeça ao homem, e ao fazê-lo, não se dão conta do fato real
de que o próprio homem deve mudar. Acreditando nessas teorias, os homens querem construir sem considerar que um novo Senhor deve chegar e que este não pode gostar de modo algum do que eles construíram ou começaram a construir. O homem é uma forma eminente de transição, constante apenas nas suas contradições e na sua inconstância. Um ser que se move, se transforma e muda diante dos nossos olhos. Mesmo sem qualquer estudo especial, é perfeitamente claro que ele é um ser bastante incompleto, diferente hoje do que foi ontem e diferente amanhã do que é hoje. Há tantos princípios opostos que lutam no interior do homem que é totalmente impossível estabelecer entre eles uma coordenação harmoniosa. Isso explica por que é impossível um tipo positivo de homem. A alma do homem é uma combinação muito complexa para que todas as vozes que gritam dentro dele se unam num coro harmonioso. Todos os reinos da natureza vivem dentro do homem. Ele é um pequeno universo no qual ocorrem uma noite contínua e um contínuo nascimento, a incessante destruição de um ser por outro, o mais forte devorando o mais fraco, a evolução e a degeneração, o crescimento e a destruição. O homem tem dentro de si tudo, desde um mineral a um Deus. E o desejo de Deus no homem, isto é, as forças que dirigem o seu espírito, conscientes da sua unidade com a infinita consciência do universo, não podem estar em harmonia com a inércia de uma pedra, com a inclinação das partículas no sentido da cristalização, com o sonolento fluir da seiva na planta, com o lento voltar-se da planta na direção do sol, com a voz do sangue num animal, com a consciência tridimensional do homem, que se baseia na separação do homem do mundo, na sua oposição ao mundo com o seu próprio eu e na sua aceitação como realidade de todas as formas e divisões diferentes. E quanto mais o homem se desenvolve interiormente, mais poderosamente começa a sentir os diferentes aspectos da sua alma simultaneamente. E quanto mais fortemente se sente a si mesmo, mais forte se torna dentro dele o desejo de sentir cada vez mais e, finalmente, ele começa a desejar tantas coisas que nunca pode alcançar ao mesmo tempo tudo o que deseja. Sua imaginação o leva simultaneamente em diferentes direções. Uma vida já não é suficiente para ele. Precisa de 10, 20 vidas de uma só vez. Necessita estar simultaneamente em diferentes lugares, com pessoas diferentes, em situações diversas. Quer reconciliar o irreconciliável e combinar o que não se combina. Seu espírito não quer se conformar com as limitações do corpo e da matéria, do tempo e do espaço. A sua imaginação viaja para além de todas as possibilidades de realização, exatamente do mesmo modo que os sentimentos ultrapassam as fronteiras das formulações e conhecimentos do seu intelecto. O homem ultrapassa a si mesmo, mas, ao mesmo tempo, começa a satisfazer-se apenas com a sua imaginação, sem tentar realizar o que imagina. E nos raros momentos em que o tenta, não percebe que obtém coisas que são diametralmente opostas àquilo que crê estar chegando perto. O complicado sistema da alma humana aparece com frequência como dual e há sérios fundamentos para semelhante ponto de vista. Em cada homem vivem, por assim dizer, dois seres. Um ser que compreende o mundo mineral, vegetal, animal e o mundo do tempo e espaço humanos. O outro ser é o ser que pertence a algum outro mundo. Um é o ser do passado, o outro é o ser do futuro. Mas qual é o ser do passado e qual é o ser do futuro? Não sabemos. E o passado e o futuro estão em eterna luta e eterno conflito entre si na alma do homem. Podemos dizer, sem o menor exagero,
que a alma do homem é um campo de batalha entre o passado e o futuro. Zaratustra, de Lao-tse, diz essas interessantes palavras: Sou do hoje e do ontem, mas há algo em mim que é do amanhã e do dia seguinte e do futuro. Mas Zaratustra não fala do conflito, fala da totalidade que inclui o hoje e o ontem, o amanhã e o futuro. Uma totalidade que chega quando as contradições, a multiplicidade e a dualidade foram vencidas. A necessidade de lutar contra o homem para chegar ao super-homem é o que o pensamento moderno se recusa decididamente a admitir. Essa ideia não se coaduna, de forma alguma, com a exaltação do homem e com a sua debilidade, que é tão característica dos nossos tempos. Ao mesmo tempo, isso não significa que a ideia do super-homem não desempenhe nenhum papel em nossos dias. Se certas escolas do pensamento moderno rejeitam a ideia do super-homem ou a temem, outras, pelo contrário, se baseiam inteiramente nessa ideia e não podem existir sem ela. A ideia do super-homem divide o pensamento da humanidade em duas categorias nitidamente separadas e bem definidas. 1. A concepção do homem sem a ideia do super-homem, a qual pertencem à concepção científica do homem e também uma parte considerável da concepção filosófica do homem. 2. A concepção do homem do ponto de vista da ideia do super-homem, a qual correspondem às concepções místicas, ocultistas e teosóficas do homem, embora se deva notar aqui que quase tudo que é conhecido com esses nomes são apenas concepções pseudo-místicas, pseudo-ocultistas e pseudo-esotéricas. No primeiro caso, o homem é considerado como um ser completo. Estuda-se a sua estrutura anatômica, as suas funções fisiológicas e psicológicas, sua atual posição no mundo, seu destino histórico, sua cultura e civilização, a possibilidade de uma melhor organização da sua vida, as suas possibilidades de conhecimento e etc. Em tudo isso, o homem é considerado como é. Nesse caso, a atenção se concentra nos resultados da atividade do homem, em suas conquistas, suas descobertas, suas invenções. E nesse caso, esses resultados da atividade humana são considerados como provas da sua evolução, embora, como ocorre na maioria dos casos, eles demonstrem justamente o contrário. A ideia da evolução, nessa concepção do homem, é considerada como a evolução geral de todos os homens, de toda a humanidade. A humanidade é considerada como evolutiva, e embora essa evolução nada tenha de semelhante à evolução da natureza e não se possa explicar por qualquer exemplo biológico, o pensamento ocidental não se sente perturbado por isso e continua a falar de evolução. No segundo caso, o homem é considerado um ser incompleto, do qual deve resultar algo diferente. E todo o significado da existência desse ser tem por base, nesse caso, a sua transição para esse novo estado. O homem é considerado um grão, uma larva, algo provisório e sujeito à transformação. E assim, tudo o que se refere a ele é considerado do ponto de vista de tal transformação. Noutras palavras, o valor de todas as coisas na vida dele é determinado em função da sua utilidade ou não nessa transformação. Mas a própria ideia da transformação continua muito obscura e não se pode ter como popular nem progressista a concepção do homem do ponto de vista do super-homem. Ela constitui um atributo indispensável dos ensinamentos semi-ocultos, semi-místicos, mas não entra nas filosofias de vida científicas ou nas mais largamente difundidas filosofias pseudocientíficas. A razão disso, a parte de tudo mais, reside na total divergência entre a cultura ocidental e o pensamento religioso. Não fosse essa divergência, a concepção do homem do ponto de vista da ideia do super-homem não se teria perdido, porque o pensamento religioso
no seu verdadeiro sentido, é impossível sem a ideia do super-homem. A ausência da ideia do super-homem, na maioria das modernas filosofias de vida, é em grande parte a causa do terrível caos de pensamento em que vive hoje a humanidade. Se o homem tentasse ligar a ideia do super-homem com todos os pontos de vista mais ou menos admitidos, veria que ela mostra tudo sob uma nova luz, que apresenta as coisas que ele pensava conhecer muito bem dentro de uma perspectiva nova, que lembra a ele o fato de que o homem é apenas um visitante passageiro, um transeunte na Terra. É evidente que esse ponto de vista não poderia ser popular. As modernas filosofias de vida, ou pelo menos a sua grande maioria, se fundamentam na sociologia, ou no que é chamado de sociologia. E esta jamais pensa numa época tão remota, em que um novo tipo tenha se desenvolvido a partir do homem, mas apenas se ocupa com o presente ou com o futuro próximo e imediato. No entanto, é justamente essa atitude que serve unicamente para mostrar o formalismo dessa ciência. Como qualquer ciência escolástica, a sociologia não cuida de fatos reais, mas de abstrações artificiais. Tratando do nível médio e do homem comum, ela não vê o relevo das montanhas, não compreende que nem a humanidade, nem o homem, considerado individualmente, são uma coisa plana e uniforme. A humanidade, do mesmo modo que o homem como indivíduo, é uma cadeia de montanhas com altos cumes nevosos e profundos precipícios. E, além disso, está naquele incerto período geológico, em que tudo se encontra em processo de formação, em que toda a cadeia de montanha desaparece, em que, no lugar dos mares, surgem desertos, em que novos vulcões aparecem, em que os campos e as florestas são enterrados pela torrente de lava fervente, em que os continentes emergem e sucumbem, e em que todos os períodos glaciais vêm e vão, e o homem comum, único com que a sociologia se ocupa, não existe na realidade, do mesmo modo que não existe a altura média de uma montanha.